Eu já fui seguida em loja. Já fui ignorada em restaurante. Já ouvi gente apertando a bolsa quando eu entrava no elevador. Mas naquele dia foi diferente. Porque pela primeira vez eu decidi não abaixar a cabeça. Meu nome é Vanessa Almeida. Tenho 38 anos. Sou empresária do ramo imobiliário em São Paulo. E durante anos aprendi uma coisa. O preconceito raramente vem gritando. Às vezes ele vem sorrindo. Disfarçado de mal-entendido. Disfarçado de procedimento. Disfarçado de desculpa. E naquela sexta-feira à noite, ele veio vestido de luxo. Tudo começou quando eu resolvi jantar sozinha. Depois de uma semana infernal de reuniões, obras e problemas com investidores, eu queria apenas sentar em silêncio, comer uma boa massa e esquecer do mundo. Então fui até um restaurante famoso nos Jardins. Aquele tipo de lugar onde os ricos fingem que não estão olhando uns para os outros, mas estão. Valet na porta. Lustre gigante. Piano ao vivo. Garçons deslizando como atores de novela. Eu estava simples. Calça preta. Blazer bege. Cabelo cacheado preso. Sem maquiagem pesada. Sem joias. Porque eu nunca senti necessidade de provar meu valor através de aparência. Só que o problema é que muita gente julga antes de conhecer. Assim que entrei, percebi os olhares. Uma mulher loira me encarou da cabeça aos pés. Um casal cochichou. E o Maitre? Ah! O Maitre. Ele sorriu daquele jeito falso. Boa noite, a senhora tem reserva? Vanessa Almeida. Ele olhou no tablet. E o sorriso desapareceu. HM não encontrei. Eu estranhei. Porque eu tinha confirmado horas antes. Mostrei o celular. Ele olhou de novo. E então falou algo que fez meu sangue gelar. Talvez a senhora tenha confundido o restaurante. Confundido. Eu, na mesma hora percebi. Não era erro. Era julgamento. Respirei fundo. Olha novamente. Ele suspirou irritado. E então finalmente encontrou. Mesa premium. Perto da janela. O sorriso dele mudou imediatamente. Mas agora parecia nervoso. Ah, sim, encontramos. Claro que encontraram. Só que antes que ele me levasse, uma mulher elegante apareceu. Vestido vermelho. Bolsa caríssima. Perfume forte. Ela olhou para mim e fez uma careta. Desculpa, essa mesa é do meu marido. O Maitre congelou. Senhora Cláudia, houve um engano. Ela me olhou como se eu fosse invisível. Ela pode sentar em outro lugar. Aquilo queimou dentro de mim. Mas eu permaneci calma. A mesa está no meu nome. Ela riu. Riu. Querida, você acha mesmo que alguém como você reserva essa área? O restaurante inteiro ficou em silêncio. E naquele momento, eu percebi que aquilo estava prestes a sair do controle. Meu coração disparou. Mas não de medo. De raiva. Porque eu conhecia aquele olhar. Aquele tom. Aquela arrogância disfarçada. Era o mesmo preconceito que eu enfrentei a vida inteira. Só que agora, embalado em taças de vinho caro. A mulher cruzou os braços. Olha, eu não quero confusão. Mentira. Ela queria exatamente aquilo. O Maitre começou a suar. Senhora Cláudia, por favor. Mas ela continuou olhando para mim. Esse restaurante está começando a deixar qualquer pessoa entrar. Aquilo bateu como tapa na cara. E eu percebi que algumas pessoas nas mesas estavam concordando em silêncio. Ninguém falava nada. Ninguém.
Porque preconceito adora a plateia calada. Eu respirei fundo. Você nem me conhece. Ela deu um sorriso debochado. Não preciso conhecer. Meu Deus! Naquele momento, eu senti vontade de ir embora. Porque pessoas negras aprendem cedo o desgaste que é tentar provar humanidade o tempo inteiro. Só que aí, o gerente apareceu. E eu achei que ele fosse resolver a situação. Mas não. Ele olhou para mim e perguntou: Senhora, houve algum problema com pagamento? Pagamento. Nem tinham me sentado ainda. Aquilo foi tão absurdo que eu fiquei alguns segundos sem reação. E então a mulher loira sorriu satisfeita. Como se tivesse vencido. O gerente continuou: Talvez seja melhor evitarmos desconfortos. Desconforto. Para eles, eu era o desconforto. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Eu peguei o celular devagar. E perguntei: Você é o gerente geral? Ele assentiu. Sou. Ótimo. Abri uma foto. Mostrei para ele. E pela primeira vez naquela noite, alguém perdeu a cor. Porque na foto, eu estava assinando a compra do prédio inteiro. O mesmo prédio onde aquele restaurante funcionava. O gerente empalideceu. N, não é possível. A mulher loira riu nervosa. Ela deve ter pego isso da internet. Então eu falei a frase que destruiu o sorriso dela. Eu sou a proprietária deste edifício. Silêncio. Absoluto. O piano parecia ter parado. Os garçons congelaram. E o gerente começou a tremer. Mas eu ainda não tinha terminado. Porque naquela noite, eles aprenderiam o preço da humilhação. O gerente quase perdeu o equilíbrio. Senhora, eu... Mas eu levantei a mão. Não fala comigo agora. A mulher loira ainda tentava sustentar o orgulho. Isso é ridículo. Só que a voz dela já tremia. Então peguei outro documento no celular. Contrato. Assinatura. Fotos da inauguração. Meu nome estava em tudo. Vanessa Almeida. Proprietária da holding, dona daquele prédio milionário. Foi aí que o marido da mulher apareceu. E quando ele me viu, o rosto dele ficou branco. Meu Deus! Ele conhecia meu rosto. Porque semanas antes, eu tinha recusado uma proposta comercial da empresa dele. A mulher olhou sem entender. Marcelo, o que está acontecendo? Ele puxou ela pelo braço. Cala a boca. Mas já era tarde demais. O restaurante inteiro observava. E pela primeira vez, os olhares mudaram. Agora não era desprezo. Era choque. Só que aquilo não me trouxe satisfação. Porque eu sabia a verdade. Eles só passaram a me respeitar quando descobriram que eu tinha dinheiro. E isso doía ainda mais. Então o gerente começou a pedir desculpas desesperadamente. Foi um mal-entendido. Não. Não foi. Mal-entendido é errar um pedido. Aquilo era preconceito. E eu falei olhando nos olhos dele. Você presumiu que eu não podia pagar antes mesmo de eu sentar. Ele abaixou a cabeça. A mulher loira tentou reagir. Você tá exagerando. Então eu virei para ela. E perguntei. Se eu fosse branca, você teria dito aquilo? Ela ficou muda. Porque sabia a resposta. O restaurante inteiro sabia. E naquele momento, eu decidi fazer algo que ninguém esperava. Eu poderia simplesmente ir embora. Poderia expulsar o gerente. Poderia fechar o restaurante. Mas não. Eu queria que eles sentissem o peso daquilo. Então puxei uma cadeira.
Sentei calmamente. E falei: agora eu quero jantar. Ninguém respirava. O gerente praticamente correu para trazer o cardápio. Mas eu continuei olhando diretamente para a mulher loira. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Cláudia. Cláudia, você sabe qual é o problema do preconceito? Ela não respondeu. Então eu continuei. Pessoas como você acham que conseguem identificar valor pela aparência. Ela baixou os olhos. Mas eu não parei. Porque durante anos eu ouvi gente dizendo que meu cabelo não era profissional. Que meu tom de pele era forte demais. Que eu devia falar mais delicadamente. Tudo para parecer menos ameaçadora. Menos negra. Menos eu. E naquela noite, eu não diminuiria quem eu era para deixar ninguém confortável. O restaurante inteiro ouvia em silêncio. Algumas pessoas pareciam envergonhadas. Outras desviavam o olhar. Porque no fundo, muita gente já participou desse tipo de violência sem perceber. Então o marido dela finalmente falou: Vanessa, eu sinto muito. Mas eu olhei diretamente para ele. Você ficou calado enquanto ela me humilhava. E essa frase destruiu ele. Porque silêncio também machuca. Às vezes mais que palavras. Foi aí que uma garçonete jovem se aproximou tremendo. E cochichou algo no meu ouvido. Obrigada por não abaixar a cabeça. Eu olhei para ela. Ela era negra também. Devia ter uns 20 anos. E os olhos dela estavam cheios d'água. Naquele momento, eu entendi que aquilo já não era mais sobre mim. No dia seguinte, o vídeo estava em todo lugar. Sim. Alguém tinha gravado tudo. Minha entrada. As falas da mulher. O gerente perguntando sobre pagamento. Minha revelação. Tudo. Em poucas horas. Milhões de visualizações. Programas de TV. Páginas de notícia. Debates na internet. E aí começaram as mensagens. Centenas. Milhares. Mulheres negras contando histórias parecidas. Já aconteceu comigo. Eu já fui seguida em shopping. Já fingiram que eu não era cliente. Já perguntaram se eu era babá dos meus próprios filhos. Eu chorei lendo aquilo. Porque percebi quantas carregavam dores silenciosas. Enquanto isso, o restaurante entrou em crise. Patrocinadores saíram. Clientes cancelaram reservas. O gerente foi afastado. E a mulher loira? Virou símbolo de arrogância na internet. Mas quer saber a parte mais triste? Ela me mandou mensagem. Não pedindo desculpas. Pedindo para eu parar a exposição. Naquele momento eu percebi. Ela ainda não tinha entendido nada. 2 semanas depois, eu voltei naquele restaurante. Só que dessa vez, não sozinha. Convidei 20 meninas negras de projetos sociais da periferia. Meninas que sonhavam em ser médicas, engenheiras e empresárias. Meninas que cresceram ouvindo que certos lugares não eram para elas. Naquela noite, o restaurante inteiro parou para olhar nossa mesa. Mas dessa vez, não havia vergonha. Só orgulho. Eu olhei para aquelas meninas sorrindo, tirando foto, experimentando pratos caros pela primeira vez. E senti algo que dinheiro nenhum compra. Justiça. Antes de irmos embora, uma das meninas segurou minha mão e perguntou: Você nunca teve medo de desistir? Eu sorri. Porque a verdade é que tive. Muitas vezes. Mas então respondi: O problema não é ocupar espaços. O problema é que muita gente acha que a gente não merece estar neles.
Ela sorriu emocionada. E naquele instante, eu percebi algo. Eles tentaram me fazer sentir pequena. Tentaram me fazer duvidar de mim. Tentaram me colocar para fora de um lugar que eu literalmente possuía. Mas falharam. Porque uma coisa que o preconceito nunca entende é que a nossa existência já é resistência. E naquela noite, eu não era apenas a dona do prédio. Eu era a prova viva de que ninguém define o nosso valor além de nós mesmos.